Você já se perguntou por que o amor parece sempre estar um passo à frente de você? Por quê? Por mais que tente, ele escapa, quebra, decepciona menos ou vicia? A resposta não está apenas nas pessoas que você encontra. Está na forma como você foi treinado a amar. A Inglaterra vitoriana disse às mulheres que sexo era vergonhoso, não por moralidade, mas por controle, para que elas trocassem paixão por segurança, amor por estabilidade. E assim, se casassem com homens que não desejavam, mas que podiam sustentar. Já a América dos anos 1950 contou aos homens outra mentira, que uma casa, um emprego e uma esposa trariam felicidade. Não por bondade, mas por obediência. Homens que acreditam nisso trabalham sem parar. Consomem sem parar. Morrem sem nunca ter vivido. Hoje, na era digital, a mentira é mais sofisticada. Ela atinge homens e mulheres ao mesmo tempo. E a mentira é esta: o amor é um mercado, um jogo de trocas, um produto. Você acredita que, se tornar melhor, finalmente será desejado. Ela acredita que, se for desejada, será amada. Ambos estão errados. Você não quer amar, você quer ser desejado. Você quer que alguém preencha o buraco que você não teve coragem de olhar. O amor virou uma ilusão operada por algoritmos e pornografia, por aplicativos e narrativas. Mulheres esperam por um bilionário emocionalmente disponível. Homens acreditam que, se esforçarem o suficiente, uma deusa virá salvelos. Mas nenhuma dessas figuras existe. Você quer saber por quê? Porque você não está procurando amor. Está procurando validar a sua ferida. E o que fazer com isso? A resposta começa com a pergunta mais perigosa que um homem pode fazer. Como dizia Heidegger, quem sou eu quando ninguém está me observando? A resposta dói, porque ela revela a verdade. Você não ama mulheres. Você ama a ideia de ser amado por elas. Você não busca um relacionamento. Você busca anestesia. Você quer se sentir suficiente menos através dos olhos de outra pessoa, e é exatamente por isso que você está preso. Mas existe uma saída. E ela começa com uma verdade brutal. O amor verdadeiro só pode nascer de um homem, que não precisa dele para se sentir inteiro. Um homem que cria sentido, fora da validação. Que olha para uma mulher, e não vê uma salvadora, ou uma inimiga, mas uma companheira de jornada. Alguém com quem partilhar o absurdo da existência. Nada mais, nada menos. Mas esse homem só nasce depois da queda. E para que você possa nascer de novo, precisa olhar de frente à ferida mais proibida de todas. Aquela que a sociedade nunca permite que os homens falem sobre. A ferida invisível. O trauma que os homens carregam em silêncio. Existe uma dor dentro de você. Não é recente. Não veio da última mulher que foi embora. Ela sempre esteve lá. Uma ferida antiga, silenciosa, escondida atrás do riso forçado com os amigos, do está tudo bem automático, da cerveja que desce como anestesia. É o trauma masculino. E você não fala sobre isso, porque nunca deixaram você falar. Você foi ensinado que ser homem é engolir a dor, aguentar calado, não precisar de ninguém. Mas essa casca que te ensinaram a vestir está rachando. E, por trás dela, existe um grito. Em 1917, durante a Batalha de Passchendaele, um jovem soldado britânico chamado James Wyatt foi encontrado nas trincheiras, soluçando agarrado a uma carta. Sua noiva o havia deixado por outro homem. Os colegas zambaram de Lee, os oficiais o chamaram de fraco. 3 dias depois, James correu para a terra de ninguém. Sem rifle, escolheu a morte à vergonha de sentir. Hoje, a história se repete. Mas em silêncio você senta com seus amigos, depois de um término. Força um sorriso. Alguém diz: tem outras no mar. Mano Voca concorda. Você ri. E depois bebe. Ou treina. Ou se isola. Qualquer coisa para não sentir. Mas no fundo, você está afogando. E o pior, não é o afogamento. É saber que ninguém quer ouvir. As 3 mentiras que estão matando os homens. Mentira. Vulnerabilidade é fraqueza. Isso é falso.
Os antigos espartanos choravam por seus companheiros. Os estoicos, escreviam cartas implorando que seus amigos compartilhassem as tristezas. Eles não suprimiam emoções. Dominavam. Hoje, te desemparar, ser forte, seguir em frente, focar em você. Mas quando a dor vaza menos, em forma de raiva, vício, isolamento, te chamam de tóxico. Isso não é força, é mutilação emocional. Mentira 2. Seu valor é sua utilidade. Antigamente, um homem era honrado por sua virtude. Hoje, é avaliado por salário, carro, currículo, reduzido a um provedor com CNPJ. As mulheres dizem querer sensibilidade, mas estudos mostram que status, domínio e confiança ainda são os maiores atrativos, e, o momento em que você mostra fragilidade, ela se afasta. Você sente? Não, é ódio às mulheres. É a frustração de ter sido enganado sobre o que realmente é amado? Mentira. 3. Você é descartável. Em 2023, um homem no Japão se jogou nos trilhos do metrô. A esposa havia o deixado. Seu bilhete de suicídio dizia: sem o amor dela, eu não sou nada. Essa frase resume o colapso masculino moderno. Você foi treinado para acreditar que o amor de uma mulher é sua salvação. Que sem isso, voca e inutal. E tudo ao seu redor reforça essa crença. Os tribunais tiram seus filhos, a mídia te ama. Homens solitários de fracassados, mas exalta mulheres solitárias, como fortes e independentes. Campanhas de saúde mental ignoram você. Mesmo que 80% dos suicídios sejam de homens, você se tornou um fantasma, dentro da sua própria vida. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Sua dor não é um defeito. Ela é o sintoma perfeito de um sistema que só funciona com homens quebrados. Pense comigo. Um homem que acredita que não é digno de amor, trabalhará como um louco para merecê-lo. Um homem que tem medo da solidão, tolerará abuso, traição, humilhação. Um homem que acha que sua dor é vergonhosa, nunca irá se rebelar contra o sistema que o destrói. É por isso que Heidegger dizia que o homem moderno vive numa existência oca. Perseguimos sonhos que não são nossos, desejamos pessoas que não amamos. Nos entregamos por migalhas de validação. Mas existe outro caminho. Uma saída, ela começa com um estado antigo, esquecido menos chamado Mushin, a mente vazia dos samurais. Parte 3 - o renascimento. O amor que sobrevive mesmo quando tudo se vai. Você foi ensinado que o amor é encontrar a sua outra metade. Que alguém virá para preencher o vazio dentro de você. Mas isso e uma mentira poética menos, e também uma forma de violência silenciosa. Porque quando você acredita que precisa de alguém para ser completo, você transforma o amor em dependência. E quando exige que o outro te salve, você o condena ao fracasso. O colapso após a primeira grande decepção. Quase todo homem carrega o trauma da primeira mulher que o partiu ao meio. Alguns tinham 16, outros 30. Não importa. Ela foi embora, traiu, mentiu, ou simplesmente esfriou. E aquele amor que parecia eterno, virou silêncio. Depois disso, o homem se divide. Tipo 1. O cínico. Ele endurece besta armaduras de sarcasmo, frieza, promiscuidade. Começa a usar as mulheres antes que elas o usem. Diz a si mesmo que está no controle. Mas no fundo, está calm, medo. O coração virou pedra. E ele confunde isso com força. Tipo 2. Viciado. Ele dobra a aposta no amor romântico. Cada nova mulher vira uma nova chance de salvação. Ele se molda a ela, tenta agradar, se adaptar, ser perfeito. Mas se perde. Rejeição vira um golpe mais profundo. Sua vida vira uma casa mal assombrada, cheia de fantasmas de quem ele quase foi. Mas existe um terceiro caminho. Amor que nasce do centro inquebrável. Imagine isso. Você conhece uma mulher, existe pixel, existe conexão. Mas algo mudou. Você não precisa mais dela, voca now exit. Que ela esteja ali o tempo todo. Não implora por mensagens. Não surta quando ela se afasta.
Você não carrega mais aquele ressentimento oculto de ela é minha felicidade. Por quê? Porque você tocou o que os mestres Zen chamam de o imortal. A parte de você que não pode ser destruída pela perda, esse centro interno, esse espaço silencioso, é onde você descobre o amor verdadeiro. Amar sem possuir o samurai. Escrevia poemas para flores de cerejeira. Sabia que murchariam. E ainda assim, as amava com tudo. Você começa a amar assim, ferozmente, mas com as mãos abertas. Você ama, sem propriedade, sem precisar, sem querer moldar ou salvar. Ela pode te trair, pode e lembra. E mesmo assim, o amor em si permanece incorrupto, porque não era sobre ela, era sobre o que despertou em você. Amar, sem esperar curar você, não exige mais que ela cure suas feridas de infância. Voca as encara. Voca estrata, você deixa de transformar mulheres em mitaroputas. Isso não é frieza. É o oposto. É amar tão profundamente que você não precisa mais que o amor sobreviva. Você ama mesmo sabendo que tudo pode terminar, porque entende que o fim não mata. O que é real é como Miyahawa, da mitologia japonesa, que amou a tempestade que destruiu sua aldeia. Como praticar esse amor num mundo que o odeia? Agora vem a parte mais difícil. Vivemos num mundo que lucra com o seu desespero, que vende aplicativos de namoro como solução. Filmes, karma e fantasia, redes sociais como palco. Você precisa se tornar ingovernável. 1. Apague os modelos. Delete os aplicativos. Queime os manuais. Parei de desejar como te ensinaram. Decide como Voca deseja. 2. Apaixone-se pelo mundo. Heidegger dizia: estar no mundo é estar em admiração pela própria existência. Encontre beleza no concreto rachado, nos ruídos de uma praça, no cheiro da terra depois da chuva, na luz que bate no seu rosto de manhã. O homem que ama a vida não precisa mendigar amor romântico. 3. Construa uma irmandade. Homem sem irmãos é homem morto. Encontre homens que veem sua alma, que ficam em silêncio com você quando o mundo queima, que não zombam do seu choro, que te lembram quem você é, mesmo quando você esquece. Os espartanos sabiam disso. Os antigos sábios viviam assim. Modernidade transformou a amizade masculina em piada. Recupere-a. O pastor do ser dizia que o homem não é o dono do ser, é seu pastor. Portanto, cuide do amor como um fogo sagrado. Deixe-o aquecer. Deixe-o queimar o que é falso. E quando o vento vier menos como sempre vem, deixe-o rugir. Se isso ressoou com você, escreva Mushin nos comentários. Não para mim, mas como um lembrete para si mesmo. Você não precisa mais ser salvo. Você já é o templo. Já é o fogo. Já é o amor. O confronto com a sombra. Encarando o que você esconde. Amar assim não é para os fracos. Porque antes de tudo, você precisa enfrentar o seu lado oculto, sua sombra, aquela parte de você que tem medo, que rejeita, que se culpa, que se esconde na solidão. A sombra que se esconde nas feridas da infância, nos desejos não expressos, nos rancores silenciosos. Se você não olhar para ela, seu amor será sempre incompleto. Será um amor que finge, que depende, que sufoca. Encarar a sombra é um ato de coragem brutal. É como olhar direto para um abismo e não desviar o olhar. É reconhecer que parte do seu sofrimento nasceu dentro de você mesmo. Que suas cicatrizes não são apenas culpa dos outros, mas frutos do que você não quis aceitar. Só quando abraçamos a sombra menos sem culpa, sem vergonha menos, o amor ganha profundidade. Porque não buscamos no outro a cura que só podemos dar a nós mesmos, a liberdade de ser imperfeito, o amor sem máscaras. Depois que você enfrenta a sombra, um novo horizonte se abre. O amor que nasce da liberdade. Essa liberdade não é egoísmo, é a liberdade de ser imperfeito, sem medo do julgamento. Você se permite errar, cair, levantar. Você para de tentar ser o que não é para agradar. Nesse amor, as máscaras caem.
Você não precisa mais mostrar força o tempo todo, nem esconder suas fraquezas. A vulnerabilidade deixa de ser fraqueza e vira ponte. A ponte que liga duas almas verdadeiras, não perfeitas, mas reais. Esse é o amor que constrói, acolhe, que transforma. O legado do amor. O que você deixa quando se vai finalmente? Há a pergunta que poucos ousam fazer. Que legado seu amor deixará? Porque no fim, tudo passará. A vida é breve. A beleza das flores de cerejeira, efêmera, mas o amor que você viveu, verdadeiro, sem prisões, sem possessos. Ele deixa rastros naqueles que você tocou, na irmandade que construiu, na coragem que despertou. O amor se torna chama eterna. Mesmo que você não esteja mais aqui, você vira um ensinamento silencioso para aqueles que virão depois. Amar assim é um ato de rebeldia menos contra o vazio, contra a solidão, contra o medo. É ser fogo que arde e aquece, é ser vento que não se pode conter. E você, está pronto para ser esse amor? A solidão que liberta. Encontrando paz em si mesmo. A maior batalha do homem não é contra o mundo, mas contra o medo da própria solidão. Somos ensinados a temer o silêncio, a fugir das horas em que só restamos nós mesmos. Mas e se a solidão não for inimiga? E se ela for o terreno fértil onde nasce o amor verdadeiro? Aprender a estar só não é desistir. E, sei, encontrar é se amar além da necessidade do outro. Quando você domina a solidão, ela deixa de ser castigo e vira liberdade absoluta. Você deixa de buscar alguém para preencher um vazio e começa a construir um universo dentro de si. E é desse universo, desse homem completo, que sai o amor que não se destrói, o poder da ira. Transformando dor em forçal, homem moderno aprendeu a esconder sua raiva, a sufocar o fogo que arde por dentro. Mas a ira, quando bem compreendida, é uma energia vital. É um grito de resistência contra a injustiça, contra o silêncio imposto. Não se trata de violência cega, mas de canalizar a dor para a ação verdadeira. A raiva é um motor que pode quebrar correntes, destruir muros invisíveis e abrir caminho para a autenticidade. Permita-se sentir essa chama, não para ferir os outros, mas para queimar as mentiras, as falsas necessidades, as máscaras sociais. Assim, o homem se liberta, não pela fuga, mas pelo fogo que transforma e renova. O amor como revolução. Reescrevendo o futuro, amor que o mundo te vendeu. É um contrato de medo, mas o amor que você pode viver é uma revolução. É recusar a venda de sua alma em troca de migalhas. É recusar ser escravo de expectativas e mentiras. Amar de verdade é um ato subversivo. É criar um espaço onde a liberdade e o respeito imperam. É construir pontes, não prisões. É celebrar a diversidade do sentir, a complexidade do ser. Cada gesto de amor verdadeiro é uma fagulha que pode incendiar uma nova era. Você pode ser essa mudança menos o homem que ama, não para ser amado, mas porque a vida, em sua essência, merece ser celebrada. A solidão que liberta. Encontrando paz em si mesmo expandida, a maior batalha do homem não é contra o mundo, mas contra o medo da própria solidão. Desde cedo, somos ensinados a fugir do silêncio, a preencher cada espaço vazio com ruído, distração, consumo. Mas e se a solidão não for o castigo que nos disseram? E se ela for o terreno fértil onde nasce o amor mais genuíno? Ficar sozinho não é sinônimo de fracasso, mas o primeiro passo para se tornar inteiro. A solidão é o espelho onde você finalmente encara seu reflexo, sem máscaras, sem fugas, sem desculpas. É na solidão que o homem se encontra, se reconhece e descobre que não precisa de outra pessoa para existir, porque a verdade que poucos têm coragem de enfrentar. Ninguém pode completar você. Você já é completo. O vazio que sente não é ausência, é o chamado para voltar para si mesmo. Quando você domina a solidão, ela deixa de ser prisão, vira liberdade absoluta, menos uma fortaleza que ninguém pode invadir.
é desse universo, desse homem inteiro e autônomo, que nasce o amor que não se destrói, não se corrompe, não se vende. É o homem que ama sem medo, sem apego, porque não está tentando salvar ninguém menos, apenas compartilhar a vida. O poder da ira, transformando dor em força expandida na cultura atual. O homem aprende a esconder sua raiva, a engolir a indignação, a mascarar o fogo que arde dentro. Mas a raiva, quando reconhecida e canalizada, não é destruição. É uma força vital, um grito por justiça. Imagine um rio represado. Se não houver forma de escoar, ele transborda e destrói. A raiva é a água que quer fluir, quer transformar. Não se trata de violência cega, mas de uma energia que pode moldar o mundo. Quando você permite que a raiva se manifeste, ela revela o que é intolerável, o que deve ser mudado. É o grito do seu eu mais profundo dizendo: não aceitarei mais a falsidade, a repressão, o silêncio. A ira é um motor para a revolução interna, para romper as cadeias invisíveis que a sociedade impôs. Ao invés de se sufocar, canalize essa energia em ação consciente. Lute por seus valores, defenda seus limites, questione as normas que aprisionam o ser. A raiva bem utilizada não destrói o outro. Ela destrói a máscara que você usava para se esconder de si mesmo. Assim, o homem se liberta, não pela fuga ou repressão, mas pelo fogo que transforma e renova a própria alma. O amor como revolução. Reescrevendo o futuro expandida, o amor que a cultura vende é um contrato de medo, um acordo silencioso, onde você entrega sua liberdade em troca de aprovação e segurança ilusórias. Mas o amor que você pode viver é uma revolução profunda, uma revolta contra todas as mentiras que te aprisionaram. É recusar a venda da sua alma por migalhas de afeto. É recusar o papel de peça descartável num jogo que não entende sua essência. Amar de verdade é um ato. É criar um espaço sagrado onde a liberdade e o respeito florescem. Não é uma prisão, mas uma dança leve e intensa entre dois universos que escolhem caminhar lado a lado. Cada gesto do amor verdadeiro é uma fagulha de luz que pode incendiar o mundo sombrio do egoísmo e do medo. Você pode ser essa mudança, o homem que desafia o sistema, que ama não para ser amado, mas porque a vida, em sua essência, é uma celebração que merece ser vivida com plenitude. Amar é resistir à cultura. É desafiar o mercado que quer transformar sentimentos em mercadoria. É ser livre para sentir, para errar, para crescer, para cair e se levantar sem pedir permissão. Assim, o amor deixa de ser uma ilusão e vira força. A força que move a humanidade para a frente. O combustível da transformação verdadeira. A jornada do guerreiro interior. O caminho da autenticidade Zerhum. Homem autêntico hoje não é fácil. Navegar contra a correnteza de um mundo que quer te moldar. Mas a verdadeira coragem está em se olhar no espelho e aceitar as sombras e a luz que habitam dentro de você. O guerreiro não é aquele que nunca sente medo, mas aquele que o enfrenta e segue em frente, mesmo assim. É aquele que não se rende às expectativas, que escolhe a verdade do seu ser, em vez do conforto das mentiras. Na jornada do guerreiro interior, você encontrará resistência menos, mas também encontrará a liberdade que só nasce do enfrentamento. Este caminho não é linear. Voa e quer, vai duvidar, vai querer desistir. Mas é nesse ciclo de queda e renascimento que o homem se torna imbatível, porque se conhece. E é esse homem que ama verdadeiramente, não com correntes, mas com asas abertas para o infinito. A vulnerabilidade como fonte de poder por muito tempo. A vulnerabilidade foi vista como fraqueza, um convite ao abandono, ao desrespeito, à humilhação. Mas a verdade que poucos ousam dizer: ser vulnerável é o ato mais corajoso que um homem pode praticar. Mostrar suas feridas não é se expor ao risco da rejeição, é afirmar sua humanidade, sua capacidade de sentir. Do estar presente. O homem que se permite ser vulnerável não está pedindo ajuda, ele está oferecendo uma ponte para o outro, para o mundo, para ele mesmo.
Na vulnerabilidade está o terreno da autenticidade, onde as máscaras caem e surge o contato verdadeiro. É nela que o amor floresce, sem jogos, sem chantagens, porque se baseia no reconhecimento sincero do outro como igual. Este é o poder do homem moderno. Não se esconder atrás de muros, mas construir pontes com a coragem de ser quem realmente é. Tempo do homem. Resgatando a profundidade na era da superfície, vivemos numa era de velocidade, onde tudo é descartável, rápido, superficial. A cultura do curtir e do passar para o próximo criou homens que não sabem mais o que significa refletir, sentir em profundidade. Mas o homem sábio sabe que a vida verdadeira não acontece nas telas, nos likes, nas aparências. Ela acontece na quietude da manhã, no silêncio de um pensamento que amadurece, na paciência do tempo que ensina, sem pressa. Resgatar o tempo é resgatar a si mesmo. É aprender que o crescimento não é instantâneo, que a verdadeira transformação exige dedicação, coragem para encarar o que dói. Para persistir, o homem que valoriza seu tempo se torna um artesão da vida, modelando seu caráter com as mãos firmes da disciplina e da paixão. O homem believer, guardião do próprio destino tudo. Isso que falamos, menos a solidão que liberta, a ira que transforma, o amor que revoluciona, a vulnerabilidade que fortalece, o tempo que resgata a profundidade, são etapas da mesma jornada sagrada. A jornada para se tornar homem de verdade. Não um homem perfeito, porque a perfeição é mentira, mas um homem inteiro. Um homem que não se perde no jogo do mundo, mas que cria suas próprias regras, que desafia o sistema para viver sua verdade, que ama sem medo, sem cobrança, sem prisão, que se conhece profundamente, e por isso é livre. Liberdade não é ausência de dor ou conflito, é a coragem de continuar mesmo quando tudo parece ruir. É olhar para dentro e dizer: eu sou suficiente, eu sou inteiro, eu sou dono do meu destino. Este é o homem que o mundo precisa. Não um herói de contos de fada, mas um guerreiro real, que caminha com humildade, força e amor. Se você sente essa verdade ressoar em seu peito, saiba que não está só. Há uma irmandade invisível de homens despertos, cujos corações ardem com a mesma chama, menos a chama da liberdade, da autenticidade, do amor verdadeiro. Que essa chama nunca se apague em você, e que você caminhe sempre, com as mãos abertas para o mundo, pronto para amar e para ser livre.